Alô pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para gravar mais uma videoaula do nosso curso de redação para o Enem, o nosso preparatório do Enem. Bom, nessa aula eu vou começar a trabalhar com vocês o parágrafo de conclusão do texto dissertativo argumentativo. Então eu dividi essa aula em no mínimo 3 aulas, né? E a gente vai trabalhar especificamente esse parágrafo, que é um parágrafo muito importante dentro da prova de redação do Enem, ok? Bom, pessoal, vamos lá então. Eu vou começar essa introdução. Deixa eu apresentar aqui a tela. Ok, beleza. Então, já estou aqui apresentando. Vamos lá. Então, nas aulas passadas, né, a gente falava sobre o parágrafo de desenvolvimento, tá? E agora a gente chega na conclusão. Que fique claro para vocês aí, pessoal. O texto dissertativo argumentativo é dividido em 3 grandes partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a nossa primeira ideia aqui é falar sobre essas 3 partes, tá? Então, o que tem? O parágrafo de introdução, como é que se constrói, o tamanho, o parágrafo de desenvolvimento, o que tem, os itens ali composicionais básicos, né? O tamanho desses parágrafos. E agora a gente entra na terceira parte, que é o parágrafo de conclusão, tá? Digamos assim que é uma parte introdutória sobre esse parágrafo, ok? Bom, então vamos lá. Olha só, bom, aqui está a introdução da nossa aula, né, que é sobre a conclusão do texto dissertativo argumentativo. Bom, e aí vamos para a definição, ó. A conclusão deve fazer referência à proposição inicial e lembrar o leitor do objetivo geral do texto. Além disso, a conclusão não é qualquer resumo de pontos reunidos. Ela é a síntese da essência do conjunto, é o substrato. Para que fique alguma coisa do que se comunicou, há que se saber plantá-la na conclusão. Então, basicamente, pessoal, isso aqui é um item, digamos, nuclear, né, central. É algo que está no núcleo ali do parágrafo de conclusão, que é ela sempre fechar esse parágrafo, sempre fazer de alguma forma referência ao texto, referência ao que foi dito até aquele momento, referência à introdução. Então eu tenho que dar esse efeito de que eu comecei falando sobre um determinado assunto e fechei falando sobre este mesmo assunto, pegaram? Mas não é só isso. Na proposta Enem, principalmente, eu tenho que também propor uma solução para o problema que a gente vai trabalhar mais adiante. Por hora, basta que entendamos aqui a ideia central, a espinha dorsal, né, eu diria assim. Então, aqui eu coloquei em estrutura. Ó. Nada disso é uma regra, como já venho trabalhando para vocês. Nada disso está escrito em livro, mas isso é tudo baseado na minha experiência como professor da área da linguagem, né, que atua como professor específico de redação, de todos os textos que eu já corrigi na vida, na minha vida como professor, né? Então, sempre trabalhando com os alunos, o texto dissertativo, então, analisando também muitos textos, nota 1000 no Enem, que ficam toda hora aí perambulando pela internet, né? E a gente pega e vai vendo o que está acontecendo, o que a maioria deles estão fazendo. Então, isso tudo aqui, essas estruturas todas aqui, tanto do parágrafo de conclusão, quanto dos parágrafos de desenvolvimento, introdução, tudo isso é baseado nessa experiência profissional, tá? Que eu estou aqui trabalhando com vocês. Então, olha só, eu sempre sugiro para os alunos começarem com uma expressão inicial, que pode ser um portanto, dessa forma, ou uma expressão mais longa em virtude dos fatos mencionados, enfim, tá? Mas nunca pode faltar essa expressão inicial. Depois a reafirmação do tema, tese, tá? Então aqui nessa etapa você reafirma o tema que você trabalhou ou a tese, né, já um ponto de vista que você buscou defender. Isso tudo para dar esse efeito que eu falei com vocês, de fazer referência ao que foi mencionado lá na introdução, tá certo? Então você dá esse efeito meio que circular dentro do texto, né? Você não deixa nenhuma aresta solta, pairando, nenhuma interrogação no final do texto. Você começa num assunto e você vem discorrendo sobre ele e vai fechar nesse mesmo assunto. Né? É o efeito círculo, tá?
Proposta de solução, aqui eu já falei, é uma exigência, sobretudo, da banca do Enem, tá? Mas ela também está no gênero dissertativo argumentativo, certo? A diferença é que no modelo Enem, essa proposta de solução, ela tem que vir com um pouco mais de rigor, que eu já falo com vocês o que, que é, né? E então tem lá que apresentar, então, essa proposta de solução. Ninguém vai inventar a roda, mas você precisa reafirmar que quais medidas precisam ser tomadas, quem vai atuar nas medidas, como, né, por quê, com que finalidade. Então é nessa pegada, tá? Depois uma observação final que eu coloquei aqui entre parênteses como algo opcional, mas que eu sempre sugiro para os alunos fecharem com essa observação final. Uma frase, eu chamo de frase utópica, né? Aquela frase relacionada ao campo do sonho, né? Se essas e outras medidas fossem aplicadas, caminharíamos a passos largos rumo a uma sociedade mais justa e democrática de fato, por exemplo. Ok, pessoal? Então, peguem essa ideia, porque essa frase fechamento, né, essa frase ou observação final, ela vai te dar talvez aquelas duas linhas que estejam faltando para você completar o número de linhas exato lá da prova, né? Enfim. E é interessante também que você fecha com uma espécie de cereja do bolo ali, né? Você cria uma frase, né, que faz referência a um futuro melhor, você cria um clima também mais esperançoso, né, num certo sentido. Eu coloco como opcional, mas eu sugiro, tá? Eu acho que dá um efeito legal no texto. Aí vamos falar um pouquinho, ó, da proposta de solução que eu falei para vocês. Não pode ser uma proposta qualquer, né? Ou uma proposta meio que observação, tal qual a gente faz lá no artigo de opinião. Não, é algo mais sério, né? É algo mais focado, mais direcionado. Então tem que atender a alguns critérios. Quais critérios são esses? Ó, eu tenho que sempre dizer um agente, ó, ou seja, quem é que vai atuar nessa proposta de solução? Ah, é o governo? Ah, é a família. Ah, é a escola. Ok? Então eu tenho que pensar num agente para poder atuar. Depois eu tenho que pensar numa ação interventiva, ou seja, o que deve ser feito? Qual que é a ação que deve ser feita? Então, se eu proponho que o meu agente é o governo, o que o governo pode fazer para solucionar? Se eu proponho que é a escola, o que a escola pode fazer para solucionar? Pegaram essa ideia? O modo, ó, é a maneira ou recurso pela qual se executa a ação, ou seja, como que algo vai se dar? Através de quê? Por meio de quê? Então, eu tenho que deixar isso claro, né, na hora que eu estou escrevendo. Tá? Tem que pensar no modo, no meio. O efeito, ó, o efeito é o quê? Também chamado de finalidade. Então, se uma ação existe, se ela tem um agente, se ela propõe algo através de um modo, qual que é a minha finalidade? Visando a quê? Né? Eu quero atingir o quê? Com que fim? Tá certo? Então, eu tenho que colocar esse ponto. Tá? E um último ponto é o detalhamento. Esse detalhamento, pessoal, eu tenho que escrever um pouquinho mais, desdobrar um pouquinho mais a respeito de uma das áreas anteriores. Então vamos lá, com calma, ó. Se eu quero, eu posso fazer o detalhamento do agente ou da ação ou do modo ou do efeito. Tá correto? Só que eu só preciso detalhar um desses elementos. Eu escolho. Eu sugiro para os alunos detalharem o agente, porque é uma informação a mais sobre esse agente, é um aposto explicativo. Então, vamos imaginar aqui, se eu cito lá como meu agente a escola, eu posso dizer que a escola, vírgula, eu posso colocar como instituição responsável por formar a consciência crítica e a sociabilidade dos jovens, fecha vírgula, tá? Isso aqui é só um exemplo que me ocorreu na hora, tá, gente? Se eu coloco essa informação sobre a escola, eu já estou detalhando esse agente. Então é isso, é uma informação a mais, uma explicação, uma justificativa a mais, né? Eu também acredito que aquela frase utópica ali que eu disse para vocês no slide anterior, ela também funcione como um detalhamento do próprio efeito. Se você começar assim, ó, se essas medidas fossem aplicadas, né, caminharíamos a passos largos com uma sociedade mais justa, democrática de fato. Enfim, pegaram? Então é essa informação a mais sobre um desses pontos. Eu sugiro detalhar ou o agente ou o efeito, como eu já expliquei, ok? Bom, vamos lá. E aqui eu trouxe para nós, ó,
um parágrafo de conclusão de um texto nota 1000 que está aí na internet, perambulando, né? Então eu pensei lá e trouxe para nós para a gente analisar, tá? Então tem aqui a nossa análise. Eu vou ler todo, depois eu comento com vocês os principais pontos, tudo bem? Então vamos lá, ó. Torna-se evidente, portanto, que a persistência da violência contra a mulher no Brasil é grave e exige soluções imediatas, e não apenas um belo discurso. Ao Poder Judiciário, cabe fazer valer as leis já existentes, oriundas de inúmeros discursos democráticos. A mídia, por meio de ficções engajadas, deve abordar a questão instigando mais denúncias, cumprindo assim o seu importante papel social. A escola, instituição formadora de valores, junto às ONGs, deve promover palestras a pais e alunos que discutam essa situação de maneira clara e eficaz. Talvez dessa forma a violência contra a mulher se faça presente apenas em livros de história e a sociedade brasileira possa transformar os ideais iluministas em prática e não apenas em teoria. Então, pessoal, acho que deu para sacar aí. Esse parágrafo de conclusão, ele foi escrito num Enem que trabalhou a questão da persistência da violência contra a mulher. Tá? Esse tema, ele está retomado aqui nesse parágrafo, vocês perceberam. Mas antes, deixa eu destacar aqui, ó, a expressão resumidora. Portanto, tá vendo? Ela só está deslocada, mas eu sugiro que vocês escrevam sempre aqui, ó, antes, né, no início do parágrafo, tá? Se quiser fazer assim também tá certo, mas no início do parágrafo eu acho que vai mais retinho. Então, ó, mencionou o tema do texto, que é a persistência da violência contra a mulher no Brasil, tá vendo? Foi o tema do Enem daquele ano. Então, começou falando sobre isso, fecha falando sobre isso, fazendo referência ao tema, ou à tese, ali no parágrafo de conclusão, tá? E agora vem a proposta de solução, ó. O que ele propõe? Ó, Poder Judiciário, ó, fazer valer leis já existentes, tá vendo? Até vou trazer para cá que eu acho que eu já... Isso, aqui eu já desdobrei, ó. Então, olha só, mais uma vez, a expressão resumidora é o portanto, ó, a reafirmação do tema da tese, toda essa parte, ó, torna-se evidente que a persistência da violência contra a mulher no Brasil é grave e exige soluções imediatas e não apenas um belo discurso, tá vendo? Então, tudo isso aqui, ó, é a parte da reafirmação do tema tese. Aí entra na proposta de solução. Eu escolhi apenas a proposta de solução que estava mais completa, tá? Então, vocês viram ali que ele propõe aqui o Poder Judiciário, tá vendo? Mas eu escolhi essa parte aqui da mídia, ó. Eu achei que essa parte estava mais completa, tá? Ele propõe também a escola. Então, eu só preciso propor um agente, uma ação, um modo, uma finalidade, um detalhamento, tá certo? Não precisa ficar propondo vários agentes, várias ações, nada disso, tá? Você pode ser bem simples ali no cumprimento desses itens, ok? Aqui o candidato ou candidata, não sei, que quis colocar vários agentes, mas aí eu selecionei aquele que eu achei que fazia parte da proposta mais completa para evidenciar para vocês. Então, a minha proposta de solução mais completa que eu achei nesse parágrafo foi a questão da mídia, ó, como agente. O que a mídia poderia fazer? Depois vocês podem pausar o vídeo, voltar lá e analisar com mais calma. Pode abordar a questão instigando mais denúncias, ó, por meio de ficções engajadas, ó, tá vendo? Ficções engajadas eu julgo ser, por exemplo, novelas que trabalham questões sociais relevantes, como essa, né? A questão da persistência da violência contra a mulher. Imagina se toda novela trouxesse, né, uma personagem que sofresse com a violência, né, doméstica, trouxesse um caso de feminicídio, essa personagem denunciasse com coragem, né, e que, de repente, ela encontrasse apoio, né, isso aos poucos, né, a mídia ela tem esse poder de ir entranhando coisas, tanto para o bem quanto para o mal da sociedade, né. Então, de repente, a mídia também poderia trabalhar para o desenvolvimento mais pleno da sociedade, em termos de consciência dos problemas de fato, né, sociais. Então, é uma proposta muito interessante, essa questão das ficções engajadas, né, instigar a denúncia, instigar a consciência crítica, né. Depois, como efeito, ó, cumprir aqui o seu papel importante, ó. Então, o candidato está dizendo que a mídia ela tem o papel de fomentar discussão social, instigar discussão, denúncia, o combate, sabe, trabalhar para a melhoria da consciência crítica social como um todo, né? E o detalhamento é aquela frase utópica que eu fechei para vocês, ó. Talvez essa forma
a violência contra a mulher se faça presente apenas em futuros livros de história. Perceberam essa ideia? Então, essa frase fechamento, ela muitas vezes funciona como um detalhamento do efeito, tá? Se eu começar desse jeito, né? Talvez dessa forma, ou se essas e outras medidas fossem aplicadas. Pegaram essa ideia, pessoal? Então, eu vou deixar vocês aqui com um exercício. Vocês pausem o vídeo depois, tá? E tentem fazer e me enviar para eu corrigir. O exercício é o seguinte: eu não vou ler o texto todo, tá? Eu vou ler só o enunciado. Escreva um parágrafo, deixa eu ampliar aqui. Escreva um parágrafo de conclusão para o texto abaixo, de acordo com os estudos do parágrafo de conclusão do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, você vai ler todo esse texto aqui, ó. Tá vendo? Todo o primeiro parágrafo, ó, de a sociedade até limites. O segundo parágrafo, ó, os jovens até disciplinado. O terceiro parágrafo, de além disso, até distinção. Pausa o vídeo, lê com calma, tá? E aí, a minha proposta é que você construa um parágrafo de conclusão para esse texto a partir da nossa aula, a partir da reflexão de todos os elementos que nós desmembramos aqui nesta aula, ok? Então tem que ter lá uma expressão resumidora, tem que ter a referência ao tema, né, a reafirmação do tema, tem que ter uma proposta de solução baseada no modelo, né, digamos assim, no padrão Enem, cumprindo aqueles 5 elementos, ok? Tentem fazer e me enviar para que eu possa analisar, né, e comentar com vocês, ok, pessoal? Então eu vou me despedindo de vocês, tá? Essa aula, eu volto a dizer, é uma aula introdutória sobre o parágrafo de conclusão. Eu tenho outras aulas, se eu não me engano, acho que pelo menos umas 2 aulas sobre o parágrafo de conclusão, e a gente vai aprofundando cada um desses critérios aqui, explanados de forma, digamos assim, introdutória, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês, um grande abraço e até a próxima aula.